A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Aqui é o presbítero Wilson, dando seguimento aqui ao desafio de Neemias, essa campanha a qual nós estamos hoje no 44º dia. E hoje sou contado entre os carecas, né? Dei uma polida aqui, glória a Deus. Meus irmãos, Neemias no capítulo 12, versículo 31 e versículo 40. Vamos ler esses dois versículos de forma alternada. Capítulo 12, versículo 31 de Neemias diz assim: Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em dois grupos grandes para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. O verso 40. Então, os dois grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes que haviam tocado trombetas. E aqui segue os nomes deles, né? Restaurando a coluna do culto, ou restaurando a coluna da ministração, né? Essa palavra, meus irmãos, ela faz menção, depois da restauração do templo, o povo precisava, depois de muito tempo de cativeiro, o povo que estava aprisionado em cativeiro, volta para sua casa, para seu povo, e agora eles precisam aprender a restaurar a celebração do culto. Aprendem a restaurar a coluna da ministração no altar de Deus. E quando nós vemos essa palavra, nós vamos enxergar uma situação onde o povo foi dividido em dois grandes grupos, a qual subiam nas muralhas e ele, em sentido oposto, até se encontrarem de frente para o templo, com o objetivo de aquele dia ser marcado para sempre na história do povo de Israel, como sendo um dia da reconquista da terra. O povo estava reconquistando a terra. Mas para restaurar o culto, para restaurar a ministração no altar do Senhor, primeiro precisamos fazer isso de forma profética. De forma profética. O povo unido em unidade, todos com o mesmo propósito, eles estavam celebrando, adorando ao Senhor, mas estavam reunidos ali também restabelecendo o culto, restabelecendo a ministração, todos unânimes. E a outra coisa é de forma espiritual, porque profecias são espirituais. Então, para reestruturar esta coluna que é a ministração, nós precisamos fazer isso de forma profética, precisamos fazer isso de forma muito espiritualizada, para que isso se torne um marco na nossa vida, para que isso marque nossa vida para sempre. Existe um louvor em que eu gosto muito desse cântico. Na verdade, é um louvor de rendição, é um cântico, na verdade, de adoração, mas é de quebrantamento. E algumas pessoas até já falaram para mim um tempo, hoje não, mas quando eu era mais jovem, que eu estava participando do culto de missões da Jocum, e algumas pessoas diziam, mas esse louvor aí é um louvor que tem um homem no centro e tudo. Ele diz assim, a quem tenho eu nos céus além de ti, não há na terra quem eu queira mais que a ti. Aí diz, estou apaixonado, desesperado de amor. Aí a palavra é, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, das riquezas por ti, abro mão dos prazeres, abro mão das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. E já chegaram a falar para mim, o irmão, na época, o irmão Wilson, meu irmão, esse louvor aí é um louvor, esse é um louvor mentiroso, quem é que faz isso? Ninguém consegue abrir mão de tudo, abrir mão da riqueza pelo Senhor, abrir mão dos prazeres pelo Senhor. Meu irmão, se você não consegue cantar isso pelo menos de forma profética, significa que você não crê no poder transformador do Evangelho. Porque tem louvores que nós cantamos, irmãos, que infelizmente às vezes não é a realidade da igreja. Às vezes a gente canta aquele louvor em culto de ceia, né? Recebi um novo coração do Pai, aí, coração regenerado. Aí tem aquela parte do final do louvor, né? Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente. Eu preciso de ti. Querido irmão, é um cântico que a pessoa está falando para o outro.
Aí tá todo mundo lá de olho fechado. É um canto que é para estar confraternizando muitas vezes. Isso é comum acontecer em igrejas, de vez acontecendo muitas vezes. É um momento de comunhão, só que na verdade as pessoas estão ali na individualidade. Eu preciso de ti, querido irmão, preciso para mim, querido irmão, só que a pessoa está de olho fechado e falando ali como se fosse com Deus. Muitas vezes agindo de forma que não é condizente com o louvor. Mas esses louvores precisam ser cantados de forma profética. Nós precisamos manter a profecia viva. A profecia de que Jesus deixou para nós. A profecia da paz, a cultura do céu, a cultura de paz. Mas não é uma paz que o mundo dá, é uma paz que excede todo entendimento. Então o culto, a coluna da ministração precisa ser restaurada através das profecias e de forma espiritual. Em nome de Jesus. Precisamos sim, meus irmãos. Por isso nós estamos nessa campanha, para que o Senhor nos restaure espiritualmente, restaure a nossa ministração ao Senhor, que o Senhor restaure os nossos cultos de verdade. E quando eu falo de cultos, eu falo do nosso culto pessoal ao Senhor também, o nosso culto como igreja, o nosso culto como família, o nosso culto como pessoas que têm a liberdade e o acesso diante do trono da graça. Que vamos orar nessa manhã, para que o Senhor possa, nesse dia de hoje, nos agraciar com essa doce presença, nos capacitando, nos levando a um nível maior de intimidade para o Senhor. Essa semana, na verdade, até ontem estava ministrando, e é uma das coisas que me falei com os irmãos, foi que Deus, ele não nos criou simplesmente para servir a Ele, para adorar a Ele. Não foi só por isso. Porque para adorar e para servir, Deus já tinha os anjos. Deus nos criou para nós vivermos um relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. E por que nós trabalhamos? Por que nós servimos? Trabalhamos e servimos ao Senhor para afunilar, aperfeiçoar o nosso relacionamento. Então, que nós possamos de fato restaurar essa ministração no altar do Senhor através da intimidade, através das profecias, através de uma busca espiritual em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa manhã, ó Deus, por a vida de cada pessoa, de cada ouvinte dessa palavra. Vem restaurando, Pai, o nosso coração para aprender a cultuar o Senhor de forma profética. Pai, que possamos crer no que diz a Bíblia, que se cumpra as profecias e que nossa boca seja boca de Deus para falar a Tua palavra, que é poderosa, capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor não age de acordo na limitação do nosso raciocínio. O Senhor é soberano, o Senhor é atemporal, o Senhor está no Kairos, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, por isso que nós estamos aguardando atônitos o grande dia do Senhor, e não deixaremos de contar nenhuma de Tuas maravilhas. Clamamos por restauração, Pai, espiritual na nossa vida, discernimento, que o Senhor venha ativar a nossa vida espiritual e a nossa vida profética para o louvor da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada coração, trazendo quebrantamento nesse dia de hoje para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Medite no texto de Neemias. Acredito que você está fazendo a leitura dos textos que nós estamos indo. E você vai se aprofundando aí nessa tão maravilhosa campanha, a qual o Senhor ainda tem muito para trazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, tenhamos um bom dia. Glória a Deus.